Oh, glória a Jesus. Tem adorador aí, tem adorador aqui. Por isso eu quero te convidar para junto nós adorarmos o nome do Senhor, entrar a nossa semana declarando que Ele vive, que Ele reina, profetizando sobre a nossa vida, crendo na sua palavra. E eu estou aqui para trazer e compartilhar com você uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu sempre falo que é muito motivo de alegria, porque como não se alegrar com essa palavra que transforma, que traz vida, que traz resposta, que nos traz equilíbrio, que nos traz fé, que nos traz ânimo e força. E é por isso que eu quero compartilhar contigo uma palavra que está lá no livro de Êxodo. Você já pode ir abrindo lá no capítulo de número 15. Eu tenho certeza que os céus, Ele vai falar grandemente ao teu coração, porque infinitamente mais tem Ele para mim e para você. Assim diz a palavra do Senhor. Vamos louvar a Ele? Preste atenção. Ainda bem que você nunca desistiu de caminhar. Quando a luta quis fazer você parar, ainda bem que você não deixou de adorar. Ainda bem que em meio ao vento você pôs o teu joelho no chão, e o teu Deus do céu ouviu sua oração. Ainda bem que você serve ao Deus de Abraão. Ainda bem que a sua fé está firmada sobre a rocha, e a sua vida é de Deus e ninguém toca. E o Senhor te esconde na palma das suas mãos. Ainda bem que hoje é o dia da vitória, hoje Deus muda a história. Acabou a provação, ainda bem que o inimigo já caiu, está vencido. Deus já estendeu a mão a quem começa uma nova trajetória em sua vida. Veja agora pela fé o céu se abrindo. Oh, aleluia, Jesus. E todos que te humilharam estão vivos para ver, agindo Deus ao seu favor. Ainda bem que você perdoou a quem te fez o mal, e o teu Deus te agradou. Ainda bem que... Glória a Jesus. E o teu milagre está chegando em nome do Senhor. Louvado é Jesus, porque Ele conhece o meu caminhar e o seu. Ele conhece o meu deitar e conhece o meu levantar, o teu entrar e o teu sair. Por isso que a Bíblia vem dizer: vigia por onde os teus pés andam, porque o Senhor conhece o lugar que eu e você pisamos. Glória, glória, glória a Jesus. E até onde nós andamos tem que glorificar o nome santo do Senhor Jesus. Por isso eu louvo a Deus, porque em tudo Ele pode todas as coisas, e Ele faz o infinitamente mais. Que bom que você não deixou de adorar, que você não deixou de crer, que você não deixou de confiar. Ainda bem, glória, 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 glória a Jesus. Ainda bem, porque bem melhor é o fim das coisas do que o início delas. E nós podemos crer, porque está escrito, a palavra do Senhor me garante e te garante que Deus, Ele tem sempre o melhor. Deus, Ele tem sempre o extraordinário. Aquilo que eu e você não conseguimos nem imaginar e nem mensurar, é aquilo que o Pai, Ele faz ao meu e ao teu favor. Glória, 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 glória a Jesus. Agindo Deus ao seu favor. Ainda bem que você perdoou a quem te fez o mal, e o seu Deus te agradou. Glória a Jesus. Tenha certeza que Deus, Ele faz com que todo o vento se acalme. E é por isso que nós devemos louvar a Ele, glorificar e exaltar, porque Ele tem o controle de todas as coisas na palma das suas mãos, e operando Ele, quem impedirá? Quem poderá impedir o agir de Deus? Ninguém, porque ainda antes que houvesse dia, Ele é, e não há o que possa fazer escapar das suas mãos. Operando Ele, quem impedirá?
A pessoa, louvado seja Deus, ou melhor, o anjo que quis impedir, ficou caído, e assim será. Quem tentar impedir o que Deus ele tem na sua vida, louvado seja Deus, cairá por terra. Porque o adversário, ele muitas das vezes, louvado seja Deus, ele vai usar, né, pessoas que se deixam ser usadas para tentar ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, fazer algo de ruim contra mim e contra ti, mas ainda bem que nós temos Deus, que vê todas as coisas e que sai a minha e que sai a sua defesa. E eu glorifico ao nome santo do Senhor, porque Ele vê todas as coisas e é Ele quem me justifica, e é Ele quem te justifica. E a palavra vem dizer que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Muitas pessoas acham que faz e fica por isso mesmo, mas existe uma conta a ser paga, e a conta do céu não se pode, louvado seja o nome do Senhor Jesus, fazer de conta que não existe. Eu quero louvar a Jesus, porque Deus ele trouxe uma palavra ao meu coração. Eu sempre deixo o Espírito me conduzir, e por isso que nós começamos sempre louvando, porque o louvor ele traz ainda mais a presença de Cristo para minha, oh aleluia, e para a tua vida. E eu quero glorificar a Deus. Livro de Êxodo, capítulo de número 15, e diz assim: glória a Jesus. Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo, o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, o Senhor é a minha canção, Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus, e eu o louvarei. É o Deus do meu Pai, e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, e o seu nome é Senhor. Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército do faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no mar vermelho. Águas profundas os encobriram como pedra, desceram ao fundo. Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. Em teu triunfo grandioso, derrubaste os teus adversários. Enviaste o teu furor flamejante, que os consumiu como palha. Pelo forte sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram. Eu vou pular para o versículo 9, diz assim: o inimigo se gloriava. Eu os perseguirei e os alcançarei. Olha o que está escrito aqui. Dividirei os despojos e os devorarei com a espada na mão. Eu os destruirei. Mas enviastes o teu sopro, e o mar os encobriu. Afundaram como chumbo nas águas volumosas. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Eu quero ler até aqui versículo de número 11. E nós vamos pular para o versículo de número 20, que diz assim: louvado a Jesus. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim, e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhe respondia cantando: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Versículo de número 22 diz assim: depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Glória a Jesus. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Glória a Jesus. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhe deu leis e ordenanças. Vamos pular, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O versículo de número 27, nós lemos do Glória a Jesus, do 20 até o 25. E nós vamos pular para o 27, que diz assim: depois chegaram a Elim. Glória a Jesus.
onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Eu quero louvar a Deus. Comece declarando aí, fale porque o teu servo ouve, fale porque a tua serva ouve, e é Deus quem vai falar contigo neste exato momento. Que no momento que você clicar aqui neste vídeo para ouvir a palavra do Senhor, que seja o Espírito Santo de Deus a falar, que seja o Espírito Santo de Deus a testificar, que seja o Espírito Santo de Deus a confirmar aí no teu coração. Que ele encontre uma boa semente, louvado seja uma boa terra, e que essa semente possa germinar. A palavra do Senhor vem falar aqui acerca, depois da travessia do Mar Vermelho, onde Moisés ele entoa um cântico de louvor a Deus pelo grande feito, pelas maravilhas de Deus, de ter aberto ali o mar e de ter destruído os inimigos. Louvado seja Deus, pelo que a palavra do Senhor vem dizer, que Moisés ele começa relatando assim: glória a Jesus, cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou o mar o cavalo e o cavaleiro, e o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha canção, Ele é a minha salvação, Ele é o meu Deus e eu o louvarei, o Deus do meu Pai e eu o exaltarei. Moisés ele começa glorificando a Deus, ele começa falando algumas características do nosso Deus, do nosso santo e maravilhoso Pai, e ele diz assim que Deus é a força dele, e você começa declarando aí também que Deus ele é a tua força, que Deus ele é a tua canção. Por que Moisés ele declara que Deus é a força e a canção? Porque Moisés ele entende que se não fosse o poder de Deus, ele não teria força para conduzir aquele povo até chegar em frente ao Mar Vermelho, para tirar o povo do Egito, caminhar ali e chegar de frente ao mar. Ele não teria como abrir aquele mar para que aquele povo passasse. E ele diz assim: o Senhor é a minha canção. Por quê? Porque Deus colocou um novo cântico. Antes era cântico, louvado seja Deus, de libertação. Antes era cântico de clamor. Antes era cântico, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de alguém que estava escravizado. Era cântico de alguém que estava oprimido, de alguém que precisava ser liberto. E agora Moisés ele está dizendo assim: o Senhor é a minha canção, Ele é a minha salvação. Moisés ele narra tudo o que aconteceu logozinho aqui no início desse capítulo. Ele começa dizendo que Deus é a sua força, ele começa dizendo que Deus é a sua canção, e depois ele diz que Deus é a sua salvação. E aí ele completa: Ele é o meu Deus, eu louvarei, Ele é o Deus do meu Pai, eu o exaltarei. Moisés está dizendo que por onde ele for, ele vai louvar ao Senhor, e aonde ele se encontrar, ele vai exaltar o nome santo do Senhor Jesus. E então ele começa declarando como foi que Deus ele destruiu ali aquele que se achava forte. A Bíblia vem dizer que o inimigo se gloriava. Versículo de número 9 diz assim: eu os perseguirei e os alcançarei, dividirei o despojo e o devorarei, com a espada na mão eu o destruirei. A Bíblia vem dizer que o inimigo estava dizendo que iria alcançar, que iria devorar, que iria destruir. Mas Deus está dizendo: eu coloco um novo cântico, eu trago salvação, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e eu dou força. Força para aquele que se sente cansado. Eu trago uma nova canção para aquele, louvado seja Deus, que tem cantado hinos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de lamento. A Bíblia vem dizer que aquele povo clamou ao Senhor um libertador, e eles estavam escravizados cerca de 400 anos. E Deus então ali, ele traz ali um libertador. Deus ele faz com que nascesse alguém dentre aquele povo que viesse a libertá-los. E Moisés cresce. A Bíblia vem dizer que Moisés então é perseguido desde o seu nascimento, e Moisés vai parar dentro da casa do faraó, porque é assim que Deus faz. Deus ele confunde aquele que se acha. E a Bíblia vem dizer que então o tempo passa e o tempo da libertação chega, mas quando esse tempo chega, o faraó, ele não quer deixar o povo ir. E mesmo quando Deus usa ali das 10 pragas, onde a Bíblia vem dizer que a última foi a 10ª praga da morte, a Bíblia nos relata que o inimigo ali, Deus permitiu o coração dele ficar endurecido. E então ele, mesmo já tendo liberado o povo, ele vai atrás para perseguir. E tem gente que parece que não cansa de perseguir homem, de perseguir mulher de Deus,
e acha que os céus não estão vendo, e Deus está olhando de lá de cima e está pensando: eu já falei uma vez, eu já falei duas. A Bíblia diz que Deus falou 10 vezes com Faraó, enviando 10 pragas, e ele não se atentou. A Bíblia diz que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Mas muitas das vezes o ímpio, ele não se contenta e ele continua perseguindo e ainda se gloria e diz: perseguirei e alcançarei, devorarei e destruirei. Aí Deus está dizendo: Aí a Bíblia vem dizer que então Moisés, ele diz assim: mas, olha só, enviaste o seu sopro e o mar os encobriu, afundaram com um chumbo nas águas volumosas. Sabe o que isso quer dizer? Que toda tentativa do adversário com a minha vida e com a sua vida vai afundar como um chumbo em águas volumosas. Assim como Deus fez ali no tempo do Egito, ele continua fazendo. Porque Deus, ele continua tendo mão poderosa, e a Bíblia vem dizer que Deus tirou o povo do Egito com mão poderosa. Então Deus, ele te tira de qualquer situação, mas com a mesma mão poderosa que ele tirou o povo do Egito. Porque Deus, ele é imutável, ele não muda, e se ele não muda, a mão dele também não muda. A mão dele continua estendida para alcançar aqueles que precisam. Louvado seja Deus, de um socorro em um momento de perseguição. A Bíblia diz que o povo estava sendo perseguido, mas Deus não deixou o povo sozinho. Aí a Bíblia diz que Deus então disse para Moisés: aleluia, toca nas águas com cajado, diz ao povo que marche. E a Bíblia vem dizer que então o povo entra no mar, o mar se abre, faz parede de água, e o povo começa a passar a pé enxuto. Mas aí o perseguidor, ele não se contenta, e ele acha que o caminho que Deus abriu para o povo de Deus vai servir para ele também. Se engana, porque se engana quem pensa que o caminho do servo é o caminho do ímpio. E Deus está dizendo: louvado seja Deus, que ele tem sim um novo caminho para aquele que o serve, para aquele que acredita. Mas o ímpio que quer entrar no caminho daquele que serve vai ter que entender, louvado seja Deus, que não adianta perseguir e querer entrar onde não foi chamado. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. E a Bíblia vem dizer que Deus, ele envia um sopro. Diz assim, versículo de número 8: pelo forte sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram. E esse é o poder do meu Deus e do teu Deus. Se você ler esse capítulo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, 15, você vai entender o extraordinário do Senhor Jesus. Aí a Bíblia vem dizer lá no capítulo de número 20, louvado seja Deus, vamos voltar aqui, perdão. No versículo de número 11 diz assim: quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos? Tem gente que não conhece o Deus terrível que me cerca e te cerca e tá brincando. Tá pensando que Deus, ele não faz como fez no tempo do Egito. Tá pensando que Deus, ele não faz como fez no tempo de Daniel. Tá pensando que Deus, ele não faz como fez no tempo de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Como fez no tempo de Amã. Oh, louvado é Jesus. E a Bíblia vem dizer e deixa bem claro que Deus é um Deus terrível. Quando Deus, ele quer, oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus, cumprir com um propósito, sair em defesa do seu povo. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, se você ler a palavra do Senhor Jesus, você vai ver o que Deus é capaz de fazer para tirar um servo seu, aleluia, de uma situação difícil. Aí a Bíblia vem dizer que o nosso Deus é terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. E por quê que foi uma situação maravilhosa? Louvado seja Deus, é claro que nós não vamos desejar o mal para ninguém, mas a Bíblia vem dizer que Deus, ele abriu o mar para que o povo passasse. Deus abriu o mar para que o povo dele passasse, não para que o faraó perseguidor passasse. Você está entendendo? Deus, ele abriu um caminho para o povo dele, aí a Bíblia vem dizer que aquele que não era chamado no caminho foi entrar. E porque entrou, pagou um alto preço. E eu venho entender que Faraó, ele tinha uma escolha: parar ali e deixar o povo seguir ou continuar perseguindo. Aí Deus, ele vê de lá e Deus, ele olha e diz: não, tá demais. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. E Deus então, aleluia, a Bíblia diz que se forma um amontoado de águas. E a Bíblia vem dizer que então os carros do faraó começam a se desembaratar, as rodas começam a soltar e eles começam a cair. E então eles entendem: vamos fugir.
Porque o Deus que eles dizem que serve está com eles. Só que não deu mais tempo. E a Bíblia vem dizer que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Versículo de número 20 diz assim: glória a Jesus. Então Miriam, profetisa, irmã de Arã, pegou um tamborim e todas as mulheres seguiram tocando tamborins e dançando. E Miriam lhe respondia cantando: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o cavaleiro. E aqui eu quero profetizar que você também vai cantar um hino ao Senhor e vai dizer que Deus ele lançou o mar, aleluia, o cavalo e o cavaleiro. O que significa isso? As hostes espirituais da maldade. O adversário, quando ele vem, ele não brinca de ser adversário. Mas é que eu quero profetizar que todo intento do, aleluia, adversário da nossa alma vai cair por terra. Porque Deus, ele destrói todo o principado, toda a potestade, tudo aquilo que vem mandado e enviado. A Bíblia diz que Deus, ele faz cair por terra. A Bíblia diz que Deus, ele destrói. Oh, louvado é Jesus, ele triunfa gloriosamente. Glória a Deus. E ele lança ao mar o cavalo e o cavaleiro. O que significa isso? Aquele que vem e aquele, louvado seja Deus, que é usado. A Bíblia vem dizer que eles são espírito e precisa de alguém para trabalhar. Por isso que Deus, ele diz, ele lança ao mar o quê? Aquele que intenta, aleluia, e aquele, louvado seja Deus, a quem está pensando que vai alcançar a mim e a você. E diz a palavra do Senhor Jesus que depois de tudo isso, então, a Bíblia diz que Moisés conduziu o povo desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. E quando chega nesse deserto, depois deles caminharem 3 dias, preste atenção, depois deles enfrentarem ali um exército com cavalos armados, a Bíblia diz que Deus da vitória abre o mar e eles passam, e os cavalos e os cavaleiros, os inimigos que eles viram, eles nunca mais verão. Está escrito que Deus, ele diz, oh aleluia, que ele abriria o mar e que aqueles inimigos ele não mais veria. Aí a Bíblia vem dizer que depois de tudo isso, a Bíblia vem dizer que Moisés conduz o povo cerca de 3 dias e vai, aleluia, ali pelo deserto de Sul e chega numa região onde diz assim: durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram em Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. A Bíblia vem dizer que depois de uma grande vitória, eles estavam ali cansados porque eles tiveram que, eu creio que andar um pouco mais rápido por conta da perseguição. Mas a Bíblia vem dizer que então depois de tudo aquilo, eles caminham cerca de 3 dias e eles chegam num local chamado Mara. Mas algo vem me dizer e te dizer que durante esses 3 dias que eles caminharam, eles não encontraram água. E muitas das vezes o fato de você, aleluia, caminhar depois de uma situação difícil e você não encontrar água. Quem sabe é você não encontrar um repouso, quem sabe é você não encontrar um descanso, quem sabe é você não encontrar um refrigério. Faz com que você esqueça a vitória vivida do Mar Vermelho. Não deixe que os 3 dias, aleluia, sem ter encontrado aquilo que você tanto almejava, tome o lugar da vitória, aleluia, do Mar Vermelho aberto. Não deixe que as águas de Mara te façam esquecer daquilo que Deus ele já fez. Quantas das vezes nós recebemos milagres, quantas das vezes nós recebemos bênçãos, e depois dessas bênçãos nós passamos por uma luta. E nós, aleluia, temos a tendência, nós somos tendenciosos a esquecer aquilo que foi bom, aquilo que já aconteceu. E Deus vem aqui te lembrar. Lembra-te, oh aleluia, do mar aberto. Lembra-te do milagre. Lembra-te, louvado seja Deus, que eu sou terrível e eu fiz algo grandioso. Por que que tu te esqueceu? Por conta de 3 dias? Por conta, louvado seja Deus, dessas águas de Mara? A Bíblia vem dizer que Deus então diz assim: glória a Jesus. Pega um arbusto, um galho de arbusto e joga nesta água de Mara. E a Bíblia vem dizer que quando Moisés ele faz isso, as águas se tornam purificadas. O que Deus está dizendo é que você deve profetizar nessa situação.
Quem sabe você passou por uma grande vitória e você, aleluia, caminhou e não deu tempo, às vezes, você comemorar aquela vitória que você recebeu anteriormente, porque agora você está vivendo uma luta. Quem sabe você encontrou um deserto pela frente e nesse deserto você não encontrou água, você não encontrou refrigério, você não encontrou um momento de descanso, um tempo de pausa. E quando você para, que você avista de longe um local que tem água, quando você chega, a água é amarga. E Deus está dizendo: não deixe de crer. Glorifique pela vitória do mar aberto. Profetize, aleluia, que aquela água vai ser transformada. Está amargo agora, mas pode ficar, oh, aleluia, doce. Quem foi que disse que não pode ser transformado? Se nós olharmos, aleluia, acerca do primeiro milagre de Jesus, nós vamos ver que Jesus, ele transformou água em vinho. Por quê? Para dizer para mim e para você que qualquer situação pode ser transformada. Que todo cenário, ainda que seja transparente, ainda que você esteja olhando e não esteja vendo nada, Deus, ele transforma. Eu fico imaginando aquele mestre Salo olhando para aquela água transparente. Ele não estava vendo nada. Ele não estava vendo o sinal. Mas a Bíblia vem dizer que Jesus, ele transformou. E Jesus, ele vem dizer que assim como ele abriu as águas, o que era uma água amarga para alguém que tinha aberto o mar. O que Deus está querendo dizer é: faça uma comparação do que você vive hoje e do que você já viveu no passado, que foi muito mais difícil. E Deus te trouxe um milagre. Se eu e você olharmos, nós vamos entender, louvado seja Deus, que as águas de Mara, sendo amarga, era, oh aleluia, algo pequenino diante de alguém abrir o mar. O que Deus está dizendo? Lembra-te. Lembra-te do milagre passado, porque ele vai te dar força. Aí a Bíblia vem dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, versículo de número 27 diz assim: depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Deus vem dizer que depois de toda a perseguição, depois de todo o deserto, depois de toda a Mara, existe 12 fontes, existe, oh aleluia, 70 palmeiras. O que significa essas 12 fontes? O que significa essas 70 palmeiras? Fontes, fontes de água. Louvado seja Deus. Antigamente no deserto, se nós voltarmos lá no tempo de Êxodo, nós vamos ver que Abraão, ele cavou poços e esses poços ficou para Isaac. E depois a Bíblia vem dizer que ali o rei da época, ele quis tomar esses poços e a Bíblia diz que eles entulham os poços para que Isaac não tenha um crescimento. Esses poços eram cavados porque era um tempo de deserto, era uma área de deserto e eles cavavam poços para poder dar mantimento aos animais. E Deus, aleluia, depois de tudo aquilo, eles encontraram 12 poços. E diz assim: haviam ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Existia 12 fontes. E Deus está dizendo que é assim que ele faz. Por quê? Porque Deus, ele viu a sua trajetória passada. Deus, ele viu os perrengues. Deus, ele viu a perseguição. Deus, ele viu o tempo de água amarga. O tempo em que a água não estava dando. O que significa isso? São tempos difíceis. O que significa o deserto? Tempo de escassez. Mas Deus está dizendo que embora você talvez tenha aí passado por um tempo de perseguição, um tempo de deserto, quando você encontrou água, que você pensou, aleluia, que seria uma água boa, foi uma água amarga, e você creu, você confiou, e Deus transformou mais uma vez aquela situação. Quando você tem fé, quando você profetiza, quando você acredita, Deus então faz surgir no seu caminho 12 fontes e 70 palmeiras. Palmeiras, louvado seja o nome do Senhor Jesus, quando ela é plantada ao solo, ela cresce numa probabilidade que ela gera sombra. Então Deus está dizendo que é um tempo, glória a Jesus, de refrigério e um tempo de descanso. Aquele povo precisava descansar daquelas guerras, daquelas batalhas vividas. Deus, ele conhece o teu limite. Deus, ele conhece, oh aleluia, o que foi passar o mar vermelho. Imagine você cruzar o mar, oh aleluia, Jesus. A Bíblia não relata quanto tempo aquele povo passou, mas eu imagino que não tenha sido poucos dias. Por quê? Porque se você olhar a extensão de um mar, nós vemos o início, mas nós não vemos o fim.
E aquele povo estava passando com criança. Estava passando, oh, aleluia, com idosos. Porque a Bíblia vem dizer que existia ali cerca de 400 anos, era uma nação. Eles estavam carregando tudo aquilo que era deles por direito pelo tempo que eles trabalharam e não receberam nada porque eles eram escravos. Eram carroças, eram animais. E quando eles chegam no deserto, eles não encontram água durante 3 dias. Eles continuam caminhando. E quando chega próximo, oh aleluia, umas águas, é amarga. Deus, ele conhece. Deus, ele conhece o meu e o seu limite. Deus, ele sabia que aquele povo precisava de um descanso. Mesmo aquele povo tendo murmurado. Porque a Bíblia vem dizer que então, eles dizem assim para Moisés. Glória a Jesus. E o povo começou a reclamar a Moisés dizendo: que beberemos? E Deus vem dizer que é necessário nós olharmos com os olhos da fé. Aquele povo tinha caminhado durante 3 dias e eles tinham visto uma água amarga. Se eles caminhassem mais um pouco, quem sabe eles não iriam encontrar essa fonte. Foi preciso Moisés jogar um arbusto na água para que a água se transformasse. O que Deus está dizendo é que nós precisamos ter fé, a ponto de nós crermos que nós vamos encontrar sim água, a ponto de nós crermos que nós vamos encontrar sim um local de descanso. E a Bíblia vem dizer que então eles chegaram em Eli e tinha ali 12 fontes e 70 palmeiras. Deus, ele é tremendo. Cada fonte era para uma tribo. Porque aquilo que é meu e é seu está separado. Já existia uma fonte, oh aleluia, preparada para cada tribo. E existia ali 70 palmeiras para que aquele povo pudesse acampar e repousar daquele tempo difícil. E Deus está dizendo que depois de todo o tempo difícil vem o tempo da bonança. Está escrito que há tempo determinado para todas as coisas. Se você tem passado um tempo de luta, um tempo de escassez, um tempo de deserto, vem aí um tempo de descanso, um tempo de refrigério, um tempo de paz. A Bíblia vem dizer que então chegaram a Elim. E ali existia 12 fontes e 70 palmeiras. Essa palavra está lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 15. Tenha certeza que os céus, ele fica alegre quando você não esquece. Não deixe que o deserto, não deixe que a escassez te faça esquecer aquilo que Deus ele já fez por você. A Bíblia vem dizer que Jeremias, oh aleluia, lá em Lamentações, se não me engano a memória, aleluia, capítulo 20. A Bíblia vem dizer que então ele traz à memória aquilo que o traz esperança. Traga à sua memória o mar vermelho que Deus te abriu para que você pudesse passar. Aquela, louvado seja Deus, perseguição que você não poderia vencer e Deus venceu por você, porque a Bíblia vem dizer que Moisés diz: Deus é a minha salvação, Ele é a minha força, Ele é a minha canção, Ele é o meu Deus e eu louvarei, Ele é o Deus do meu Pai e eu exaltarei. Exalte ao Senhor. Eu tenho certeza que Moisés ele não esqueceu, porque no momento que o povo começou a reclamar, Moisés ele pega um arbusto e ele joga na água. E eu venho entender que Moisés ali ele profetiza. Eu venho entender que Moisés ali ele não se conforma com a situação. Eu venho entender que ainda que ele estivesse diante de algo amargo, ele estava crendo: se apareceu aqui uma fonte de água, ainda que seja amarga, eu creio que Deus ele vai transformar. E Deus está dizendo que ainda que a situação visivelmente não seja aquilo que você está esperando, creia na transformação, creia que Deus ele muda cenário e ele vai fazer muito mais do que você pensa, pede ou imagina. A Bíblia me diz que as águas eram amargas e Deus ele transformou em água potável. A Bíblia vem dizer que então eles andam, oh aleluia, e mais na frente eles encontram um local que tem 12 fontes e 70 palmeiras. E é essas 12 fontes e essas 70 palmeiras que eu vim profetizar na sua vida. Porque é um tempo de novidade, é um tempo de
descanso. É um tempo que Deus ele prepara. Louvado seja Deus, porque Deus ele viu até aqui a sua trajetória. E ele vem dizer: suporta mais um pouco, aguenta mais um pouco, porque o que eu tenho preparado, oh aleluia, você não viu. Aquele povo não poderia imaginar que no meio do deserto eles iriam encontrar 12 fontes e 70 palmeiras. E Deus está dizendo que você não pode imaginar que no meio deste deserto aí que você vive, que no meio dessas águas amargas, Ele tem algo extraordinário para te entregar, para fazer você avistar. Mas é somente se você caminhar. A Bíblia vem dizer que então ele sai do local de Mara e ele sai para Eli. Aquele povo poderia ter ficado em Mara porque Deus ele já tinha transformado a água que estava amarga em doce. Mas é preciso eu e você avançarmos. É preciso eu e você desbravarmos aquilo que Deus ele tem. E quando eu e você entendemos que nós não podemos ficar parados, Deus então ele providencia a fonte e as palmeiras. Entenda que o povo precisou caminhar. Existe o tempo de descansar? Sim. Aquele povo parou ali em Mara, bebeu a água, se recompôs, aleluia, e seguiu. E quando você segue, você vai encontrar o melhor de Deus. Aleluia, é tempo de se levantar. É tempo de dizer: Deus, eu creio que lá na frente tem fonte. Eu creio que tem palmeira. O que significa isso? Providência. O que significa isso? Aleluia, 12 fontes e 70 palmeiras. Significa o extraordinário de Deus. Imagine só, um local deserto, você encontrar 12 fontes e 70 palmeiras. É extraordinário. E é o que Deus vem dizer para você. Confia, se levanta. É tempo, glória a Deus, de se levantar e dizer: eu creio que lá na frente tem algo melhor e maior. Eu posso ter encontrado Mara aqui, eu posso ter encontrado amargor. Deus, aleluia, transformou para que eu pudesse ter mais fé e seguir. E aqui eu agradeço a oportunidade. Agradeço a você que tem permitido a palavra do Senhor chegar na sua casa, na sua vida, por intermédio da minha vida, por intermédio do Espírito Santo que habita em mim. Que os céus continuem também habitando em ti e te dando a paz. Glória a Jesus, porque até aqui Ele tem me sustentado e te sustentado. Medite nesta palavra, livro de Êxodo, capítulo de número 15. E os céus vai falar contigo. Não deixe que as águas de Mara, não deixe que o deserto de Sul, não deixe que a caminhada, eu não sei há quanto tempo você está caminhando. A Bíblia diz que aquele povo atravessou o Mar Vermelho, depois atravessou o deserto de Sul durante 3 dias e chegou em Mara. Eu não sei há quanto tempo você caminha, quem sabe procurando encontrar um refrigério, um bálsamo, um alívio. E talvez não tenha encontrado. E talvez quando encontrou, não foi o que você estava esperando. E Deus ali renovou as suas forças, te deu um combustível para você buscar mais um pouco. Caminha mais um pouco, não desiste não. Está perto. Assim diz o Senhor para você. Eu vim com esta palavra de Deus porque o Espírito Santo ele quer fortalecer o teu coração. E ele quer dizer para você que toda Mara, aleluia, ela passa. E se você caminhar mais um pouco, você vai encontrar o extraordinário de Deus preparado no meio desse cenário. Que quem olha não diz, mas quando Deus ele quer, ele faz aparecer. Oh, aleluia, aquilo que ninguém imaginou. Eu tenho certeza que depois deles terem encontrado aquela água de Mara, eles não imaginaram que eles iriam encontrar na frente 12 fontes. A Bíblia vem dizer que na primeira parada eles só encontraram água e amarga, mas na segunda encontraram água potável e sombra. E assim diz o Senhor para você: se você acreditar, se você crer, Ele tem muito mais do que o que você encontrou da primeira vez e não estava tão bom. Ele tem o extraordinário. Ele tem aquilo que você não imaginou. Eu glorifico a Deus, porque até aqui Ele tem te sustentado e tem me sustentado. Que Deus te dê uma semana extraordinária e que você continue caminhando, continue crendo, porque um dia você chega. Louvado seja Deus, aonde de fato o Senhor determinou. A Bíblia vem dizer que aquele povo, eles caminham. E eles caminham e caminham. E no tempo certo, eles chegam na terra que Deus preparou e prometeu. Mas só chegou lá quem não murmurou, quem não reclamou. Então,
adora, glorifica, exalta. Faz como Moisés, onde a Bíblia vem dizer que Moisés ali, ele entoa um cântico. No momento da vitória, entoie um cântico ao Senhor. Glorifique a Ele. E no momento da dificuldade, lembre-se do cântico que você cantou quando Deus ele te deu uma vitória. Porque isso vai te sustentar e vai te fortalecer. Em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe poderosamente. Fique na paz do Senhor. Amém.